Você sabia que escolher a resina errada pode arruinar completamente o seu projeto? Hoje eu vou ajudar você a escolher o tipo de resina correta para o seu projeto. Para quem não me conhece, eu sou Eduarda e sou completamente apaixonada por essa arte da resina epóxi e hoje, atualmente, eu sou mentora também desse universo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para deixar o seu like e se inscrever, porque semanalmente eu venho postando conteúdo sobre resina. Então, gente, esse é um erro muito comum para pessoas que estão iniciando com a resina, porque muita gente acha que a mesma resina que a gente faz um chaveiro é a mesma resina que a gente vai fazer uma mesa. E não é. Todas são resina epóxi, gente, mas elas têm as suas subcategorias. Por exemplo, é como se fosse o arroz. Tem arroz, mas tem arroz branco, arroz saborizado, arroz negro. Conseguiram entender mais ou menos isso. Mas a principal diferença que vocês precisam entender é que existe viscosidade e espessura. E muita gente acaba confundindo esses dois. Então presta atenção aqui, ó. Viscosidade, como o próprio nome já diz, é como o estado da resina. Ela pode ser mais viscosa, mais densa, ou ela pode ser menos viscosa, mais líquida, parecendo mais até como a água, e a mais viscosa se lembra mais como um mel. Já a espessura, como o próprio nome já diz, é a espessura limite que aquela resina aceita. Cada fabricante tem o seu próprio limite e eles sempre especificam na embalagem. Então é importante vocês lerem antes de fazer a peça de vocês. Esses dois, gente, eles sempre vão estar em conjunto. Por exemplo, na maioria dos casos, uma resina de baixa, média e alta espessura, elas serão de baixa viscosidade. As espessuras dela podem ser baixa ou alta, mas o líquido geralmente é bem fluido, porque elas precisam ser mais fluidas para poder facilitar a passagem, né, a saída das bolhas de ar, principalmente em peças maiores. Então agora que você já entendeu a diferença, vem comigo aqui. Vou te explicar os tipos de resina que temos atualmente. A primeira seria uma resina de baixa viscosidade. Como eu já expliquei, ela é uma resina menos viscosa, ela é mais líquida. O líquido se assemelha muito como o da água mesmo. O tempo de cura dela normalmente é um pouco mais longo, o que evita inclusive a criação de bolhas. Porque é uma coisa que vocês têm que reparar, quanto mais líquida é a resina, provavelmente mais tempo ela vai demorar para poder curar. Quanto mais densa ela for, mais rápido vai ser o processo. Já a resina epóxi, gente, de média e de alta viscosidade, elas são resinas mais densas e são boas para peças mais finas, como marca-páginas, capas de caderno, bijuterias. Por quê, gente? Na resina de média viscosidade, na alta também, o espalhamento das moléculas ele é mais lento, justamente por ela ser uma resina mais densa. A resina ela se mantém mais uniforme no molde durante o seu processo de cura, evitando que o peso mesmo do líquido ele puxe as moléculas para o centro da peça, fazendo com que as moléculas fiquem estagnadas mesmo. Então deixa a peça mais plana. Por isso que muitas pessoas fazem, por exemplo, um marca-página e fala que ele acaba empenando as laterais. Por quê? Porque ela usa uma resina de baixa viscosidade, que não tem esse processo, né, que é mais denso das moléculas, ela é mais solta. Então, quando se usa uma resina de média viscosidade para poder fazer essas peças mais finas, isso vai fazer com que ela mantenha mais estável, sem ondulações mesmo, justamente por causa das moléculas serem mais grossinhas. Já uma resina de alta viscosidade, gente, ela não costuma ser indicada para fazer essas peças mais finas, porque é uma resina muito grossa. Ela dificulta o preenchimento, né, naquelas áreas das laterais do molde, o que pode acabar inclusive gerando várias microbolhas. Então não é indicado vocês fazerem peças tão finas com uma resina de alta viscosidade. Esse tipo de resina, gente, alta viscosidade, ela é indicada para poder, caso você queira fazer uma técnica específica com uma resina, porque ela é mais grossa, dá para poder brincar um pouco mais com algumas artes, um armorizado, algo assim nesse estilo. Mas tanto a de média como a de alta são extremamente indicadas para a gente poder trabalhar e fazer o dome, né? Para quem não sabe, o dome é a última camada de resina que a gente faz na peça, porque é indicada uma resina mais grossa para esse tipo de trabalho, porque senão ela pode acabar escorrendo nas laterais da peça. Com a resina mais grossa, vai ficar muito mais difícil o escorrimento, ela vai ficar mais fixada em um local só. Elas têm um tempo de cura mais rápido também por serem mais grossas. A única contraindicação, digamos, não contraindicação, né? O único problema delas é a questão da bolha, porque no processo que a gente mexe assim com o copo, né, para misturar o pigmento ou para misturar o componente A com o componente B, acaba gerando um atrito, né? E esse atrito gera bolhas. Então, tem inclusive um vídeo aqui no canal sobre bolhas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você que esteja passando por esse problema, tá? Eu dou várias dicas bem legais para como evitar esse tipo de problema. Agora que você já sabe sobre as viscosidades da resina, vamos passar para falar sobre as espessuras.
Lembrando que todas essas 3 resinas que eu acabei de falar, de baixa viscosidade, média e alta, todas são resinas de baixa espessura, tá bom? Na maioria dos casos, na verdade, é sempre bom você olhar o tipo de resina que você vai usar e o que o fornecedor tá falando. Mas a maioria, sim, do mercado é mais comum elas serem de baixa espessura. Eu sempre tento a gente não generalizar tudo, porque cada resina de fato tem o seu fabricante e cada fabricante tem a sua contraindicação e a sua indicação. Então é sempre bom a gente ler o rótulo para poder se informar direitinho. Uma resina de baixa espessura, gente, ela pode ser feita aplicações de até 1 centímetro. Ou seja, 1 centímetro é mais ou menos isso aqui do meu dedo, ó. Ou seja, ela é uma resina que a gente usa para fazer os artesanatos mais comuns, né? Por exemplo, chaveiro, caneta, bandeja, marca-página, porque tem uma espessura baixa ou até de 1 centímetro. Mas e tudo, se eu passar dessa altura indicada, o que é que pode acontecer? Tem um risco de superaquecimento da sua peça, de bolha e uma cura incorreta. Se você passar, tipo assim, o máximo é 1 centímetro. Se eu passei, eu botei 1 centímetro e 1 e 2, não tem problema, tá? Mas, por exemplo, se você já bota 1,5 centímetro, aí já começa a ter um problema maior. Então é bom evitar isso. Porque, por exemplo, se você precisa fazer uma peça que tem 3 centímetros, né, o total, o molde tem 3 centímetros, você não pode fazer de uma única vez com esse tipo de resina, uma resina de baixa espessura, porque é uma resina para baixa espessura com até 1 centímetro. Mas se o seu molde tem 3, o que é que você faz? Você vai ter que começar a trabalhar em camadas. Então você faz a primeira camada, espera secar, está seco, você vai e faz a outra camada. Mais ou menos ali um tempo talvez de 24 horas para esse tipo de resina. Entre 24 e 24 horas dentro do molde você vai fazendo até completar ele. Inclusive, gente, essa é uma questão que acontece com muita gente, inclusive comigo, já aconteceu inclusive semana passada. Eu acabo esquecendo. O que acontece? Quando a gente mistura o nosso componente A com o componente B no copo, a gente faz a mistura e deixa ali descansando um pouquinho para poder tirar as bolhas, sabe? É normal. Mas aí que tá. Eu sempre acabo esquecendo que eu deixei aquele copo ali descansando e quando eu vou ver, já está super aquecendo dentro do copo. Por quê? Normalmente, na maioria das minhas peças que eu faço, eu uso uma resina de baixa espessura mesmo, porque eu faço peças mais finas. E quando eu tô colocando e misturando esse componente num copo grande, normalmente é um copo desse tamanho, aquele de plástico mesmo normal, eu deixo a resina ali descansando. Só que ali, gente, não é indicado deixar muito tempo, porque ela tem uma espessura extremamente alta, que não é indicada para esse tipo de resina. Então, o que acontece? Ela vai superaquecer, ela vai secar de forma muito mais rápida, encher de bolha. Resumindo, ela vai ferver. É isso que a gente fala quando a resina ferve no copo. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas é muito comum de acontecer por um erro que a gente mesmo acaba cometendo. Então, sempre que você for misturar o seu componente A com o componente B, mistura ali rapidinho, deixa descansando, mas não deixa por muito tempo, porque senão ela pode acabar a ferver. Pronto, agora a gente vai para média espessura. A média espessura a gente tem normalmente uma indicação ali de 3 a 5 centímetros por aplicação. Depende muito de cada fornecedor, tá? Tô dando só uma média aqui para vocês poderem saber. Então, peças que têm uma espessura maior, a gente utiliza ela para poder fazer de uma única vez mesmo. Por exemplo, a mesa que tá aqui do meu lado, não sei se tá dando pra ver direito, mas eu vou pôr uma foto aí pra vocês verem. Ela tem uma espessura aqui de 3 centímetros e eu fiz ela toda com essa resina mesmo de média espessura, porque ela é indicada para poder fazer essa peça. Lembrando, gente, que essas indicações dos fornecedores é para você poder fazer de uma única vez, tá? Porque se você for fazer em camadas as suas peças, você pode até estar usando uma resina menor, não tem problema. Mas se você quer fazer de uma única vez, aí você precisa estar usando uma resina com espessura maior. Ai, Duda, mas se eu fizer uma peça que tem 2 centímetros de altura, sendo que o mínimo deles é 3. Então, gente, calma. Ela pode até curar. Não é o indicado, tá? Mas ela pode sim curar a peça. A questão é que ela vai demorar muito mais tempo para poder curar. Normalmente uma resina de baixa espessura, ela cura em 24 horas, por aí. Essa resina de média espessura, ela já tem um tempo de cura maior. Tempo de cura não, perdão, tempo de secagem. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal explicando sobre secagem e cura. Tá? Caso você ainda confunda muito esses dois ou não sabe qual é a diferença, eu vou deixar aqui no link da descrição essa aula para vocês poderem assistir. Então, voltando, o tempo de secagem da peça da resina de baixa espessura é normalmente 24 horas, já uma de média espessura varia já de 72 horas, por ali, então ela já demora mais. Se você vai colocar essa resina em uma área menor do que ela é indicada, ela vai demorar ainda mais para secar, coisa ali de 5 dias até uma semana. Justamente por ser uma resina que ela precisa alcançar áreas maiores,
ela acaba demorando mais de secar do que uma de baixa espessura. E a de alta espessura geralmente é de 5 centímetros o mínimo até 10 normalmente, tá? Por exemplo, o espelho que eu fiz com uma de alta espessura. Vou mostrar a foto aqui pra vocês verem. Ela é indicada para aquelas mesas bem grandonas, mas também não só peças tão grandonas, gente, como, por exemplo, a esfera. Vocês conhecem a esfera que é feita em resina? Ela é pequena, mais ou menos desse tamanho, mas a espessura dela é bem alta. Então ela precisa ser feita com uma resina de alta espessura. O ponto negativo também é que justamente por ser uma peça de alta espessura, ela vai demorar ainda mais para secar. Quanto maior for a quantidade de resina que vai estar sendo colocada dentro da peça, ela vai secar um pouco mais rápido. Já se for menos resina, vai demorar mais ainda para poder secar. E um adentro também, gente, eu queria trazer aqui bem rapidinho uma resina que ela não é uma resina epóxi, mas que ela é muito utilizada nesse ramo do artesanato, que é a resina UV. Vocês conhecem? A resina UV, gente, é um tipo de resina que ela endurece quando ela é exposta aos raios ultravioletas. Ela já vem pronta para uso, sem necessidade de misturar com o endurecedor, e a secagem dela e o tempo de cura é extremamente rápido. Geralmente de 1 a 5 minutos, depende muito da cabine UV que você vai estar utilizando. Porém, ela é uma resina que tem uma espessura extremamente baixa, muito fininha. Então ela só é indicada para poder fazer, por exemplo, bijuterias bem pequenininhas ou até dome em peças pequenas. Tudo bem pequenininho. Eu gosto e costumo muito estar utilizando para poder quebrar galho, assim, digamos, em algumas peças. Lá no curso eu explico mais sobre. Mas ela é bem utilizada nesse ramo mesmo, mas não dá para poder fazer peças muito grandes com ela. Então, gente, só para eu ter certeza que vocês aprenderam de fato, dar um exemplo para vocês. Para poder fazer as minhas peças de artesanato, normalmente as mais pequenas, eu utilizo uma resina de baixa espessura e de baixa viscosidade, que é RQ1215 da Resiquale. Vou colocar a foto aqui para vocês poderem ver. Por exemplo, a resina 1245 da Resiquale é uma resina de baixa espessura, mas de alta viscosidade, indicada para dome, para fazer algumas técnicas, como eu expliquei aqui. Conseguiram entender mais ou menos como funciona? Sempre vão estar em conjunto os dois. Bom, agora que você já sabe a diferença entre as resinas, me conta aqui nos comentários qual que você mais utiliza nos seus projetos. E se você quiser aprender tudo sobre resina do zero ao avançado, o link do meu curso está aqui na descrição do vídeo, junto com o meu suporte particular. Sim, todas as minhas alunas têm um suporte particular comigo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.